Boa tarde. Boa tarde a todas. Queridos, é uma alegria revê-los. Nós tivemos de manhã, iniciando aí uma palestra de saúde, e agora à tarde nós daremos continuação da palestra que eu dei de manhã, mas antes nós vamos ouvir a palavra de uma nutricionista. Vocês sabem que quando nós combinamos com a irmã Isabel, com a Jaqueline, o dia de hoje, esse encontro de saúde, eu sempre digo que o objetivo é que a gente possa aprender mais. Muitos não praticam algumas coisas porque não conhecem mais. Então sempre eu faço um apelo para que a gente possa realmente estudar mais, conhecer mais a respeito desses assuntos. Hoje, com certeza, todos almoçaram muito bem, não é assim? Eu almocei na casa do Remo, ele fez uma lasanha de berinjela deliciosa. Vocês perderam, quem não foi lá perdeu, viu? Quem não foi lá perdeu. E com certeza, aqueles que já conhecem a lasanha que o Remo faz, sabem que eu não estou exagerando, não é assim? Agora, depois desse bom almoço, vocês descansaram um pouquinho. Então agora, todos nós aqui, tem alguns jovens que dizem que eu estou sendo bondoso com você. Depois que você almoçou, você descansou um pouquinho, agora a gente vai ficar juntos aqui, queridos, nessa programação, e no final teremos uma cerimônia de batismo. Hoje a Giovana, uma jovenzinha de 9 anos, aventureira, da igreja de Ponte Grande, filha do César, a mamãe esqueci o nome? Gilmara, do César da Gilmara, ela será batizada hoje. E hoje é o aniversário da Giovana também. E quando nós falamos em saúde, queridos, nós sempre queremos que os nossos filhos, em qualquer idade, tenham saúde. E o nosso desejo é que nossos filhos possam viver mais e melhor do que nós, não é assim? Mas no final, vocês vão conhecer aqui a Giovana, eu vou bater um papinho com ela no final da programação, e o pastor Dario realizará o batismo então, tá ok? Faz parte dessa programação nossa aqui, tá? Milene, por favor, pode vir aqui à frente. A Milene, eu disse de manhã, eu vou repetir agora, a Milene é a nutricionista da nossa associação, da Associação Paulista do Vale. E ela realiza um bonito trabalho em todos os nossos colégios, com respeito à questão ali das cantinas, né, o que comer. A criançada gosta muito de salgadinho, né, e ela tem combatido o salgadinho, né? Mas tem dado uma orientação nas cantinas dos nossos colégios a respeito dessa questão nutricional. E não somente isso, ela tem sido uma palestrante também, tem dado palestra em alguns lugares, e eu tenho contado com a boa vontade, a disponibilidade dela também, em nos ajudar nesses encontros, tá ok? Eu vou passar ali, ela vai passar as transições para vocês. É o seguinte, eu quero que a Milene Lanes, tá? Ela tenha assim um tempo suficiente para apresentar o que ela quer lhes apresentar. E depois, eu posso dar a oportunidade para eles perguntarem? Bom, ok, depois vocês podem fazer algumas perguntas relacionado, com certeza, né, ao que ela vai falar. Até mesmo porque quando as perguntas não são relacionadas, aí quem sabe até situar, aí demora um pouco mais. Então seria bom você analisar esse aspecto da palestra e pode perguntar também, tá ok? Milene, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conosco, tá ok? A Milene conhece bem o colégio de Gopoúba, né? De vez em quando está por aqui. Eu não sei se você já conhecia aqui a igreja, já veio aqui alguma vez, né? Primeira vez, né? Mas talvez seja bem-vinda, fique à vontade, tá? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, principalmente porque hoje é um dia de festa, né? Um dia de festa no céu, um dia de festa aqui na terra, onde também tem uma alma, mais uma alma se entregando a Deus. E isso é uma alegria muito grande. E hoje, como é um dia que nós estamos conversando um pouco sobre saúde, eu vim falar com vocês um tema que eu tenho estudado e que eu tenho aprendido muito. Eu acredito que hoje nós aqui vamos aprender juntos, vamos discutir o assunto, tirar dúvidas sobre saúde e principalmente a alimentação, né? Que é a minha especialidade. E o tema da palestra de hoje é escolhas inteligentes.
Então nós vamos entender como que no nosso estilo de vida, como na nossa alimentação, nós podemos fazer escolhas inteligentes, mas principalmente o porquê nós devemos escolher, como nós devemos escolher, nós vamos entender o objetivo de tudo isso. Então, quando a gente fala de escolhas inteligentes, a gente pensa logo no nosso cérebro, né? E eu quero falar algumas coisas para vocês sobre esse órgão que é tão importante. Para que o nosso cérebro funcione bem, nós precisamos de algumas coisas. Qual é o primeiro tópico que a gente tem ali? Oxigênio. Oxigênio. Como que a gente oxigena o nosso cérebro? Leva para o cérebro todo o oxigênio que ele precisa para funcionar bem. Alguém falou respiração. Exatamente, através da corrente sanguínea que seja o oxigênio no cérebro. Mas existe algo que nós podemos fazer todos os dias, durante pelo menos 30 minutos, que vai ajudar com que o nosso sangue circule melhor e o oxigênio chegue ao cérebro, com que a respiração melhore, que no caso é... Exatamente. Exercício, atividade física é indispensável para que o nosso cérebro funcione bem. Nossa, olha que engraçado, né? A gente realizando atividade física constante melhora a nossa oxigenação e o nosso cérebro vai ter melhor claridade, vai funcionar melhor. Segundo ponto, qual é? Estímulos ao raciocínio. De que forma a gente pode estimular o nosso raciocínio? Lendo a Bíblia, estudando, o que mais? Vocês acham que de repente aprender um instrumento, né? Fazer aquelas palavras cruzadas, ou até mesmo aprender uma atividade diferente, crochê, tricô, aprender de repente um idioma novo. Então sempre que a gente encontra um desafio, a gente estimula o nosso raciocínio, estimula com que o nosso cérebro funcione melhor. Outro ponto, vitaminas do complexo B. Essas vitaminas elas ajudam a proteger o nosso cérebro, principalmente os neurônios, que são as células principais do cérebro, e elas estão presentes e ajuda principalmente estão presentes principalmente nos alimentos integrais. Então, quando a gente tem que escolher de repente entre um arroz branco, um arroz integral, um pão branco, um pão integral, é sempre melhor o integral porque são ricos nessas vitaminas. Ômega 3. Ômega 3 é uma gordura boa. E vocês sabem que se a gente ingere gorduras boas, a gente vai evitar com que o nosso sangue tenha uma má qualidade, que de repente tenha aquelas gorduras ruins como a gordura saturada, o colesterol, que podem acabar entupindo as nossas veias e causando danos ao nosso corpo e ao nosso cérebro. Então, o ômega 3 é uma gordura boa que ajuda na nossa corrente sanguínea, no bem-estar do coração e do cérebro. Estão presentes principalmente em que alimento? Peixe. E de origem vegetal? Vocês conhecem a linhaça? A chia? São alimentos que são riquíssimos em ômega 3, assim como azeite de oliva, né? E os óleos vegetais em geral. Mas quando a gente fala dos óleos, do azeite, do óleo de canola, o óleo de girassol, a gente tem que usar eles na forma crua, sem esquentar, né? Que a gente fala, senão a gente vai perder o benefício do ômega 3. Os fitoquímicos, isso é algo que os alunos dos nossos colégios estão aprendendo durante essas semanas. Eles estão aprendendo que comer colorido faz bem, comer 5 cores ao dia faz bem. E a cor está totalmente relacionada com isso que eu estou falando, os fitoquímicos. Na cor de cada alimento, a gente tem um benefício diferente para o nosso organismo. Então, os alimentos da cor roxa ajudam na pele, nos nervos, os alimentos da cor verde ajudam nos ossos, nos dentes e assim por diante. Então, a gente aprende que cada fitoquímico também tem um benefício. Vocês sabem qual a porcentagem do nosso cérebro é composta de água? Alguém falou 70%. Em média, 80% do nosso cérebro é composto de água. Será que é importante, então, a gente
tomar bastante água, a gente hidratar o nosso cérebro para que ele funcione bem? É importante, né? Mínimo quanto de água por dia? 8 copos de água. E sem dúvida nenhuma também o sono adequado é indispensável para que os nossos neurônios processem toda a informação que a gente recebeu durante o dia e principalmente para que seja renovado para as atividades do dia seguinte. São dicas simples, não é verdade? São remédios naturais, como a gente sempre aprende, são coisas que a gente pode fazer sem nenhum custo adicional e que vão trazer muito benefício para o nosso cérebro. E aqui eu tenho uma citação, se eu não me engano, da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte: a inatividade física e mental são os principais elementos que levam à à perda das funções cerebrais de forma crônica. Então aí está falando de dois fatores. Inatividade física e mental é o que causa a longo prazo uma disfunção no nosso cérebro, problemas de doenças degenerativas e outras coisas que estão relacionadas ao cérebro. E são dois fatores que são totalmente passíveis de modificação, ou seja, a gente consegue intervir para que essas doenças sejam evitadas. Agora, por que a gente está falando justamente sobre o cérebro, sobre cuidar melhor dele, sobre estimular com que ele funcione melhor, com que ele esteja ativo, uma mente clara? Então agora eu vou trazer para vocês algumas citações para a gente entender melhor o motivo pelo qual é importante realizar essas mudanças. Aqui esse autor, no ano de 1975, ele escreveu essa citação: o cérebro é provavelmente o órgão mais sensível do corpo. A diferença entre sentir-se eufórico ou deprimido, são ou insano, calmo ou muito louco, inspirado ou melancólico depende em larga escala daquilo que você põe na boca. Eu achei extremamente interessante essa citação, porque ele está colocando ali a importância do cérebro nas nossas reações emocionais, nas nossas reações do dia a dia, e ele está relacionando tudo isso com o quê? Com a alimentação. A maneira como nós nos alimentamos vão influenciar nas nossas reações. Será que a gente já escutou isso alguma vez? E ele fala o seguinte: tudo isso reflete na maneira como nós nos sentimos. Então ele começa a explicar como que funciona quando a gente ingere uma quantidade muito grande de açúcar. Porque o livro dele fala principalmente sobre o açúcar, né? Então ele vem falando que quando o açúcar está sendo absorvido no seu sangue, a gente se sente eufórico. Mas essa onda de energia, de euforia, é rapidamente sucedida por períodos de depressão. E aí ele explica toda essa reação que o nosso organismo acaba se descompensando pelo excesso de açúcar no nosso sangue. E o mais interessante é quando ele fala que no final o nosso pobre cérebro fica vulnerável. Podemos nos tornar irritados, nervosos e sobressaltados. E ele fala que a gente fica vulnerável. E quando a gente entende essa palavra, vulnerabilidade, eu acho que existe uma grande possibilidade da gente associar a estarmos expostos a maiores tentações, estarmos dispostos a maiores riscos das armadilhas do inimigo na nossa vida. E a gente já tem essas orientações, né? A gente já tem essas indicações há algum tempo. Hoje à tarde eu estava lendo um pouquinho o livro da Ellen White e ela fala aqui: nós devemos aprender que a satisfação dos nossos apetites é o maior obstáculo que possa se opor ao nosso progresso intelectual e principalmente à santificação da alma. Então a gente começa a entender que o objetivo de Deus a nos entregar os remédios naturais, a nos mostrar a forma como devemos nos alimentar, é justamente com que a gente possa ter uma conexão maior com o nosso Deus. O nosso cérebro, nossa
mente, estando disposta, estando clara, nós estaremos dispostos a ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E por isso a importância da gente cuidar tanto desse órgão que é tão sensível, né, como a gente aprendeu aqui, que é tão vulnerável, e a gente deve cercar ele de todas as maneiras para que a gente tenha mais saúde. Então, já que a gente está entendendo um pouquinho a importância, a gente já entendeu o porquê da mudança, agora a gente tem que entender o seguinte: como que a gente tem que fazer isso? Como que eu tenho que montar o meu prato? Como que eu tenho que mudar a minha alimentação? Quais as escolhas certas que eu tenho que fazer? Quais são as escolhas inteligentes? Então agora a gente vai descobrir um pouco como será que a gente tem que montar o nosso prato, hein? Da direita ou da esquerda? Como será? Vamos ver aqui. Primeiro a gente vai começar com as refeições. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês a importância de cada refeição no nosso dia e como a gente deve selecionar os alimentos. Café da manhã. O café da manhã vai repor a energia perdida durante a noite, vai preparar o seu organismo para o gasto de energia que tem durante o dia. Então vamos lá, você deitou, você dormiu às 8 horas, né? 7, 8 horas, que a gente fala que é o indispensável para descansar bem. Nesse período o seu corpo não gastou energia, mas também você não ingeriu nenhum alimento. E para você começar as atividades do dia, para você ter disposição, energia para enfrentar as tarefas do dia, você precisa se alimentar. Tem muita gente que pula essa primeira refeição, né? Sai de casa sem tomar café da manhã porque não tem tempo, porque não gosta, porque passa mal. E a gente escuta muitas reclamações nesse sentido. Mas aqui a gente está vendo e a gente está entendendo que se a gente não tomar o café da manhã, nosso dia já vai começar complicado, já vai começar sem energia, sem os nutrientes que a gente precisa. E aqui tem o testemunho de um rapaz que ele recebeu a orientação de que deveria tomar o café da manhã. Então ele pegou e resolveu fazer o teste. Ele falou assim: ó, eu nunca tomo, mas agora durante um mês eu vou tentar fazer isso e vamos ver como vai funcionar. E aqui tem um depoimento de como foi a mudança na vida dele, depois que ele começou a tomar café da manhã. Então vamos ver. Ele diz o seguinte: minha disposição e minha concentração melhoraram. Meu sono está mais regular e revigorante. Minha resistência contra doenças comuns, como a gripe e dor de cabeça, é excelente. Assim como o funcionamento do sistema digestivo. Meu paladar está extremamente aguçado, só houve melhoras em todos os sentidos. E quando eu li pela primeira vez esse depoimento, eu achei quase impossível que somente o fato da pessoa começar a tomar café da manhã tivesse tantas melhoras na vida dele, né? Ficou com um organismo mais resistente contra doenças, o funcionamento do sistema digestivo melhorou, o paladar melhorou, enfim. Teve uma série de mudanças, uma série de melhoras na vida pelo simples fato de tomar o café da manhã. Aí a gente vai para o almoço, e aqui a gente tem uma indicação. O corpo precisa de uma refeição completa, colorida e diversificada. Então aqui a gente tem que procurar ter várias cores no nosso horário de almoço. Isso inclui o que? As saladas, os legumes, uma refeição que seja completa e sempre variada neste momento. E o jantar, hein? Nesse momento o seu corpo está se preparando para descansar. Então a gente não pode encher a nossa barriga, a gente não pode encarar o jantar como uma refeição igual ao almoço ou o café da manhã. Realmente precisa ser uma refeição mais leve, de preferência 1h30, 2 horas antes de você dormir, antes de você deitar, porque se você consumir uma refeição muito pesada no jantar, o que vai acontecer? Seu organismo vai ficar trabalhando durante a noite, você não vai descansar. No dia seguinte você não vai ter apetite para tomar o café da manhã, e aí vai começar uma série de prejuízos e uma cadeia que
cria aí um ciclo que é muito difícil de romper. Então, o jantar, de preferência, leve para que seu corpo realmente consiga fazer a digestão antes de você dormir e que ele descanse de maneira excelente. E aqui eu trouxe para vocês uma declaração do Ministério da Saúde. Aqui no Brasil a gente tem uma guia de alimentação para a população brasileira. Então o Ministério da Saúde estudou a população brasileira, viu os hábitos alimentares e fez algumas recomendações. Eles perceberam que os brasileiros às vezes estavam falhando em alguns pontos da alimentação e eles destacaram aqui o seguinte: de acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor a nossa dieta. Mas que grupos de alimentos são esses? Quais são os grupos de alimentos? E como a gente deve selecionar isso? Então agora a gente vai começar a entender um pouco quais são esses grupos. Eu trouxe aqui um prato para vocês verem como que tem que ser mais ou menos a distribuição no nosso prato todos os dias dos alimentos que a gente tem que consumir. Então agora vocês vão me ajudar a analisar esse prato e ver quais são os alimentos que a gente tem em cada grupo. Então os grupos estão aí distribuídos. A gente tem as frutas, os cereais, as proteínas, os vegetais, a gente tem a água. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro grupo qual é? Frutas. Aqui no Brasil nem se fale, né? A gente tem uma variedade muito grande o ano inteiro. A gente tem muita disponibilidade desse grupo de alimentos. E a recomendação do consumo de frutas é no mínimo quantas porções? 3 porções. Então a gente tem ali que durante o dia, no mínimo, a gente deve consumir 3 porções de frutas. Será que a gente está consumindo isso? E aí eu paro para pensar, será que eu estou comendo essa quantidade de alimentos? A recomendação das frutas também é que elas sejam consumidas de preferência da estação, porque as frutas da estação são mais baratas, são mais saborosas e de preferência na forma natural. Porque às vezes, quando a gente fala de consumo de frutas, a gente vai para o enlatado, né? A gente vai para aquelas opções que não são as mais naturais. Então, vamos procurar consumir a fruta in natura, as que são possíveis de consumir com casca, consumir com a casca, porque daí vão estar contemplados todos os benefícios. Segundo grupo. Qual é o grupo? Vegetais. Quanto vocês acham que a gente tem que comer de vegetais por dia? Alguém quer chutar uma quantidade? Não. Será que 2, 3, 4, 5 porções? Vamos ver aqui. 4 porções do grupo de vegetais, que também a gente tem uma variedade muito grande. E a gente deve consumir no mínimo 4 porções. Agora vocês devem estar pensando assim, a gente está falando de porção, mas o que é uma porção de fruta? O que é uma porção de vegetal? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês e depois eu vou passar para vocês um site que a gente tem uma lista bem grande com todas as porções dos alimentos. Uma porção de maçã, quanto que vocês acham que é? Uma maçã. E uma porção de melancia? Uma fatia de melancia. Uma porção de banana, é uma banana. Uma porção de uva. E aí? Um cacho, mas um cacho pode ser um cacho grande, um cacho pequeno. Ó, uma porção de uva são 8 bolinhas daquela, né? Da uva. Uma porção de morangos. Alguém falou 4, são 7. E assim por diante. Agora, por exemplo, de tomate. Quando a gente fala de salada, assim, quanto será uma porção de tomate? Tem gente que pega uma fatia de tomate e acha que está comendo uma porção, né? É um tomate inteiro. Uma porção de berinjela é metade de uma berinjela. Uma porção de salada, assim, de folhas, né? Alface, ou rúcula, agrião, é um pires. Então, para a gente ter uma ideia do que é uma porção também. Porque às vezes
vezes alguns alunos chegam para mim quando a gente conversa sobre esse assunto. Ai, tia, eu comi ontem um copinho de salada de fruta, já comi as 5 porções, as 5 cores. Não, ali um copinho de salada de fruta é só uma porção. E aí a gente explica que a quantidade também é importante, né? A variedade e a quantidade certa, porque assim a gente vai ter o benefício para o nosso corpo. Vamos ver, vamos dar uma analisada nesse prato antes de continuar. Então, quais foram os grupos que a gente já viu? Frutas e vegetais. Então, olhem comigo o prato. Vocês estão percebendo que metade do prato é só de frutas e verduras? Metade do prato. E como esse prato representa tudo que a gente vai comer durante o dia, isso significa que metade de tudo que a gente consome durante o dia tem que ser do quê? De frutas e verduras. Então, olha aqui a importância desses alimentos. E a gente tem visto, a ciência tem estudado, descoberto, que esses alimentos são primordiais na prevenção de câncer, na prevenção de doenças crônicas, que seriam diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade. Então, esses alimentos, frutas, vegetais, estão totalmente relacionados à prevenção, inclusive tratamento, e eu diria até cura de algumas enfermidades que são muito presentes hoje na nossa sociedade. E Deus deixou esses alimentos de maneira maravilhosa, variada, para que nós fizéssemos uso deles. Então, vamos a partir de hoje começar a comer mais frutas e verduras? Sim ou não? Sim. Próximo grupo. Cereais. Vocês vão me ajudar aqui. Que alimentos que a gente tem nesse grupo? Eu não vou passar o próximo slide. Vocês têm ideia, o grupo dos cereais, que tipo de alimentos a gente tem nesse grupo? Arroz, trigo. Oi? Feijão. Ah, olha aqui, ó. Então vamos ver. O que a gente tem aí, ó? Aveia, pão, arroz, macarrão, cereal matinal. Aqui é tudo, são os derivados, né? O trigo e seus derivados, enfim, nos cereais a gente tem uma variedade muito grande. Agora, esse grupo, há pouco tempo, recebeu uma indicação do Ministério da Saúde e que é muito importante pra gente. O que acontece? Os cereais a gente encontra na maioria refinados, não é verdade? São os mais acessíveis, os mais baratos e o que a população mais consome. E pior ainda, na maioria das vezes eles são muito associados com açúcar, né? Então às vezes a gente pega um bolo, um doce, sempre associando carboidrato, né, cereal com açúcar. E o que acontece? Descobriram que essa combinação é muito perigosa para o nosso organismo, é muito prejudicial. E a recomendação agora é que a gente consuma os cereais, de preferência integrais. Porque os integrais são fontes de vitaminas, como eu falei, são fontes de fibras, e a gente vai entender como é que funciona esse processo. Esse daqui é um grão de cereal. Vamos supor que é um grão de arroz. E o grão de qualquer cereal tem 3 partes. Vocês estão vendo aqui, ó. O endosperma, que é essa partezinha aqui de dentro. O germe, que é essa partezinha aqui da pontinha. E o farelo, que são essas camadinhas aqui, tipo uma casquinha que cobre ele por fora. Onde que estão presentes e mais concentrados os nutrientes? Estão concentrados no farelo e no germe. No endosperma quase não tem nutriente, quase não tem vitamina, é só mais amido que a gente fala, carboidrato. Aí o que acontece? Esse grão de arroz, esse cereal vai para a indústria. Aí eles processam, tá vendo o grão entrando aqui, e aí eles tiram a casquinha de fora e tiram a pontinha. E fica só o meinho. O meinho tem nutrientes? Não. Tem o carboidrato, enfim, fornece energia, isso sim, é indiscutível, mas não traz o benefício das vitaminas, dos minerais que a gente precisa. Por isso que a recomendação é de que os cereais sejam integrais, porque daí vão trazer as vitaminas e os minerais que a gente precisa. A recomendação desse grupo é em média 7 a 11 porções por dia. E o penúltimo grupo?
Qual grupo que é esse? Proteínas. Quando a gente fala de proteínas, qual é o primeiro alimento que vem na nossa mente? Carne, churrasco, alguém falou aí, né? Mas olha aqui. Enfim, peixe, carne, frango, mas sempre, né, o alimento carne. E são todos fontes de proteína e que dispensam o uso da carne. Então vamos ver, o que a gente tem aqui? Queijo, o que é isso? E esse daqui? Ó, leite, grão de bico, iogurte. Então, os alimentos que são fontes de proteína são feijão e toda a família de feijão, que é bem grande, bem variada, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, que pra gente é um alimento assim, riquíssimo em minerais e é um alimento completo que a gente fala, é como se fosse a carne mesmo. A gente tem o leite e todos os seus derivados. E a gente tem todos os derivados da soja também, né? Porque da soja a gente faz o tofu, a gente faz o leite, a gente pode fazer leite de castanhas também. Enfim, a gente tem uma variedade muito grande. E desses alimentos a gente não precisa consumir uma quantidade grande. Para vocês terem uma ideia, a recomendação de proteínas é em média 2 a 3 porções por dia. E a população brasileira, quanto será que está consumindo de carne desses alimentos? Esse dia eu fui na casa de um amigo e a gente sentou para almoçar. Então, o nosso almoço era arroz, feijão, salada, né? E eu sou vegetariana e ele consumiu peito de frango. Então, imagina, arroz e feijão, ali já tem proteína? Já. O feijão é fonte de proteína, certo? Então, já tinha uma parte de proteína. Aí ele consumiu 2 peitos de frango e, enfim, a salada e as outras coisas. Só naquela refeição, quantas porções de proteína ele comeu? 3. Qual é a recomendação? 2 a 3. Aí se no café da manhã ele tomou leite ou pão com queijo, olha como está aumentando. E se no jantar ele tomou uma vitamina, alguma coisa. Então vocês veem como que a gente às vezes exagera na quantidade de proteína. A recomendação é pequena. O brasileiro tem consumido muito mais proteína do que ele precisa. Mas o mais perigoso nessa história é o seguinte. A proteína animal, ou seja, a carne, o leite, todos os seus derivados. Eu esqueci até aqui de colocar o ovo, que também é fonte de proteína. Esses alimentos, eles estão sempre associados com a gordura. E uma gordura de origem animal que é saturada. Uma gordura que quando entra no seu sangue, na sua veia, na sua artéria, ela gruda na sua artéria. E a longo prazo, ela pode entupir a sua artéria. Então, são proteínas que, além de estarem associadas com gorduras que fazem mal para o nosso organismo, também tem uma série de outros malefícios pela questão de como é a produção da carne hoje no mundo, no nosso país e no mundo, como os animais são tratados e todas as doenças que eles trazem pra gente através do consumo da carne dele. E a Ellen White fala algo que eu acho incrível. Ela fala que comer a carne é como comer verduras de segunda mão. Porque os animais se alimentam do quê? Né? Das verduras, né? Dos cereais. E a gente está comendo tudo isso de segunda mão. Então, nada melhor do que a gente comer os alimentos que vão trazer maior benefício, vão ajudar a prevenir as doenças e vão trazer mais saúde pra gente. E por último, em todos os slides do pratinho, tinha algo lá no cantinho sempre representado, não é? Que é a água. Então, quando a gente for se alimentar diariamente, a gente tem que lembrar que o consumo de água é indispensável. Porque eu estou falando para vocês de comer muita fibra, que são as saladas, que são os cereais integrais, a gente está falando de atividade física, e tudo isso sem água não vai ter o efeito esperado. Então, entre as refeições, 2 horas depois da sua refeição, ou meia hora antes, consuma bastante água. Isso vai ser indispensável para que o seu cérebro funcione bem, para que o seu corpo funcione bem e você tenha mais disposição
durante o dia, porque a água também é um remédio natural, né? Indicado por Deus. Bom, a gente aprendeu um pouco agora como fazer essa distribuição de alimentos durante o dia, a gente aprendeu o porquê isso é importante. Eu acho que, na verdade, o conceito que deve ficar bem claro na nossa mente é que o objetivo de tudo isso, o objetivo dessas mudanças, o objetivo de tentar colocar tudo isso em prática é que a gente tenha um Deus amoroso que quer se comunicar conosco, Ele quer falar conosco, que quer falar através do nosso raciocínio, quer falar através da nossa mente, do nosso culto racional, como diz lá em Romanos 12. E se a gente cuidar do nosso corpo, do nosso estilo de vida, a nossa mente com certeza vai estar disposta e aberta para receber a mensagem que Deus quer entregar para o nosso dia. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, e que essa mensagem que nós estudamos aqui um pouco hoje, nós aprendemos juntos, Deus nos dê fortaleza a cada dia para tentar colocar em prática na nossa vida. E eu vou deixar aqui o meu contato, se vocês quiserem me escrever, tirar dúvidas, esse é o meu e-mail. Eu esqueci de colocar o site, né? Que eu falei para vocês que tem as porções. Depois eu coloco ali no slide o site para vocês também. Alguém tem alguma dúvida? Para a gente finalizar esse momento, pode abrir para perguntas agora? Sobre o assunto que a gente conversou. Ok. Ela está perguntando o que é legume e o que é verdura, né? Quando a gente fala verdura, a gente fala principalmente dos alimentos folhosos, né? Alface, agrião, couve, folhas em geral, brócolis também entra nesse grupo, a couve-flor. E os legumes são aqueles tipo abobrinha, cenoura, beterraba, berinjela. Oi? Então, a batata, eles estão começando a classificar mais como cereal, porque é um alimento que é muito mais rico em carboidrato, a composição dele é muito mais parecida com o cereal do que com uma de um legume. Deu para entender a diferença? Sim. Existe algum alimento que reduz ou arteriosclerose? Ele está perguntando se existe algum alimento que reduz a arteriosclerose. A arteriosclerose é aquele processo que eu expliquei, onde a gordura ela fica acumulada na sua artéria e com o tempo esse acúmulo contínuo pode até tapar a artéria. Existe inclusive um processo inflamatório envolvido nisso tudo, porque quando começa a acumular gordura, o seu organismo pensa assim, nossa, tem algo diferente ali que não é para estar ali, e ele manda nossas células de defesa para combater aquilo, inflama e piora a situação. Então esse é o processo de arteriosclerose. Existe um alimento que combate isso sim. Na verdade é evitar os alimentos que são ricos em gordura e açúcar. Então a gente tem que dar uma reduzida nisso. As gorduras ruins que a gente fala, né? Que são as que eu falei que são principalmente de origem animal. E a gente tem que aumentar o consumo de fibras. Fibras principalmente solúveis. Por quê? A gente tem dois tipos de fibras nos alimentos, as insolúveis e as solúveis. As fibras solúveis, elas pegam a gordura ruim no seu sangue, elas grudam na gordura ruim e no lugar do seu organismo absorver e levar isso para tapar as artérias, vai eliminar nas fezes, enfim. Então, para a gente reduzir todo esse processo, a gente precisa consumir esses alimentos que são ricos em fibra e diminuir a quantidade de gordura. Que alimentos são ricos em fibra? A gente tem aqui um alimento que é, digamos assim, coringa em toda essa situação, que é a aveia. Ela tem muita fibra solúvel, mas todos os alimentos que você, por exemplo, as frutas que você come com casca tem fibra, a maçã tem muita fibra solúvel, os folhosos em gerais tem mais fibra insolúvel, mas ajuda no funcionamento do organismo, então também é benefício. Cereais integrais e o feijão e a família do feijão também são ricos em fibras solúveis. Mamão papaya tem alguma coisa? Mamão tem fibra, tem bastante fibra.
Agora eu não sei te dizer a porção de fibra solúvel e insolúvel, mas tem bastante fibra. As frutas em geral são fontes de fibra e vitaminas principalmente. Qual é a quantidade que você deve consumir no caso do amendoim ou da castanha? Ah, muito boa pergunta. Indicação do consumo de castanha, né? E toda essa família. A indicação, vamos começar pelas castanhas maiores, que seria a castanha do Pará, né? Nozes. Você pode consumir 2 por dia. Só. Teve um dia que eu estava numa igreja, conversando com os irmãos, falando a palestra. Então, gente, eu falando, não é caro comer castanha. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou porque é caro, mas você compra 1 quilo de castanha. E aí eu tava falando pra eles, né, vai durar, o irmão nem deixou eu completar a frase, falou, vai durar meia hora. Porque tem gente que come castanha igual pipoca, não é? Mas não, a indicação são 2 por dia, então é uma quantidade pequena. E se você comprar 1 quilo de castanha, eu comprei 1 quilo de castanha faz 1 mês e eu ainda tenho metade do pacote na minha casa. E o quilo custou R$30. Então, para vocês verem como é um alimento que dura, que a longo prazo não sai caro, né? É só a gente saber consumir na forma adequada. Os que são menores você pode comer até 3 ou 4. Os que são pequenininhos tem a macadâmia, tem esses que são menores, né? O amendoim também é... O amendoim também está nesse grupo. Só que o que acontece? O amendoim é perigoso porque geralmente a gente compra aquele amendoim japonês que é frito, não é? Aí, poxa, estragou o alimento. As castanhas em geral, quando a gente compra é assado mesmo, né? Às vezes um pouquinho salgadinho ali, mas não tem esse processo de fritura. O problema do amendoim é isso. A gente tem que cuidar, então, para comprar o amendoim sem ser frito, né? Para que a gente tenha o benefício. Mais alguma pergunta? A gente pode... Qual o jantar ideal? Jantar ideal? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas um lanche muito levinho. Então você pode comer uma fruta com iogurte. Tem gente que, né, gosta de jantar, né? É aquilo que eu falei, na verdade, assim, se você não consome as 2 primeiras refeições ou tem alguma dificuldade de fazer o café da manhã, o jantar, é óbvio que o seu organismo vai pedir um jantar. Mas por que vai pedir? Porque está faltando nutriente, está faltando energia. Mas o importante é a gente repor isso onde? No café da manhã, num almoço adequado e aí um jantar mais leve, mais tranquilo e principalmente 1h30, 2 horas antes de dormir, porque daí o seu organismo vai conseguir digerir esse alimento. Então, quando a gente fala de um jantar leve, é muito importante a gente evitar grande quantidade de proteína, porque proteína é um alimento que demora mais para ser digerido. A gente tem que procurar alimentos que são de mais fácil digestão, como no caso dos cereais, das frutas, né? Que aí vão deixar o nosso organismo descansar. Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que nós podemos encerrar então, pastor. Eu queria muito agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês. E eu espero que essas orientações, essas dicas que a gente teve aqui hoje sirva principalmente para a nossa edificação espiritual e para o nosso melhor desempenho físico e intelectual. Que Deus abençoe muito vocês. Bem aos poucos, não é assim? Tem algumas coisas que as pessoas querem fazer tudo de uma vez, quando aprende algo, né? E de repente sente que o organismo não corresponde à mesma velocidade daquilo que você está aprendendo. Então muitas vezes vale a pena ir aos poucos também, tá ok? Tem um pouquinho em pé, por favor? Nós vamos estar juntos aqui até o pôr do sol, né? E vamos cantar. Eu estou com áudio aqui, o Júlio vai me ajudar aí. Ponte de esperança. Áudio.
Ok? Não? Tá, sou eu aqui? No ensaio estava tudo certo. Não vai embora antes do pôr do sol, viu? Nós temos o batismo da Giovana. É isso, né? Giovana? Antes do pôr do sol. E vamos encerrar esse culto aqui com o pôr do sol também. Tá ok? A Giovana está fazendo aniversário hoje. Minha aventureira. E nós temos a alegria imensa, né? De testemunhar o batismo dela também. Tá ok? Hoje pela manhã, eu entreguei para você uma folha. Aqueles que estiveram conosco na parte da manhã, com essa gravura, não esta outra gravura aqui, saúde e salvação, tá ok? E aqui eu fiz um resumo do tema que durante o dia eu gostaria de estar com você. De manhã eu estudei uma parte e eu quero encerrar o estudo que nós iniciamos pela manhã. Agora o Remo, ele entregou para você uma matéria do jornal West News. E esse jornal aqui, queridos, ele, nos Estados Unidos é bem conhecido, né? Mas foi feita aqui uma pesquisa, acho que todos receberam essa folha aqui, essa outra folha escrita aí no West News. Todos receberam aqui. Esse jornal aqui, ele é um jornal que tem um cunho secular, um pouco evolucionista também, mas eu trouxe para você pelo seguinte: foi feita uma pesquisa, quais são aí os 10 itens para ter uma vida longa, uma longevidade de vida. Se bem que aqui, o autor dessa matéria, ele pensou bem naquelas pessoas da melhor idade. Quando chega na melhor idade, tem que ter mais cuidado ainda com a saúde do que aqueles mais jovens, com certeza. Mas se para eles, na melhor idade, esses conselhos servem, também para nós servimos. Para você que tem 20 anos, 25 anos, você que é bem novinho, assim, você tem 40 anos e 6 anos, assim, a vida começa aos 40, né? Alguém me disse que a vida começa a acabar aos 40, né? No entanto, queridos, quando você realmente ler essa matéria, procure destacar o ponto 8. É interessante, aqui tem 10 itens para viver mais. Note o que uma revista secular, o que uma revista com cunho até evolucionista também, destaca no ponto 8. Você leu aí? Dos 10 itens para se viver mais, para ter uma vida longa, ser longevo, ele fala aqui: viva como quem? Um adventista do sétimo dia. Eu achei interessante isso aqui. Até por não ser uma revista cristã, assim. Eu vou para você, os americanos que definem a si mesmos como adventistas do sétimo dia têm uma expectativa média de vida de 89 anos. Uma expectativa média, né? Uma década a mais do que a média nos Estados Unidos. Uma das doutrinas básicas dos adventistas é que é importante cuidar do nosso corpo. Completa o resto aí. Porque pertence a Deus. Isso quer dizer não fumar, não usar bebidas alcoólicas e não abusar dos doces. Os adventistas típicos seguem uma dieta vegetariana baseada em frutas, legumes, feijões e nozes e praticam o que mesmo? Bastante exercício. Eles também valorizam muito a família e a comunidade. Queridos, é interessante isso aqui. Não tem tempo hoje, mas eu trouxe... Eu não vou mostrar para você hoje, que não tem tempo, mas depois você pode ler com calma. Aquela revista National Geographic também, um tempo atrás, saiu uma matéria sobre o povo adventista, tá ok? E tem ainda outros jornais nos Estados Unidos que eles destacam o povo adventista, como um povo longevo. Agora, queridos, quem assistiu no SBT Realidade, naquela época que a repórter Ana Paula Padrão, né, fazia parte ali daquele programa, e quem assistiu a reportagem que ela fez dos adventistas lá na região da Califórnia, você percebeu como que o mundo, quando pensa em adventistas longevos, eles pensam em adventistas de Ipaúba, de São José dos Campos. Não, interessante, né?
quando falam em adventistas longevos, eles pensam em quem? Numa linda. Adventistas da região ali, Califórnia, Loma Linda. Por quê, queridos? Porque com certeza a prática que eles têm no quesito saúde, eu diria, né? É muito mais rigoroso do que a prática que nós temos muitas vezes. Então é importante a gente pensar bem nessa questão, por que não cuidar mais da nossa saúde? Assim, a Milene, a gente tem combinado assim, não ficar esgotando alguns assuntos, mas deixar para você o gostinho de pesquisar esses temas também, de ler sobre esses assuntos. No entanto, o mundo como um todo, já percebeu? O mundo tem falado, o mundo que eu falo no contexto da sociedade, né? Essa sociedade moderna que nós vivemos, tá? A sociedade tem se preocupado muito em falar sobre saúde. A gente vê atores que são até ateus falando sobre saúde, né? Já viu essa palestra que a Milene falou aqui, de ver pessoas que nem querem saber de igreja nenhuma, de Deus, de nada. Conhece, né? Então, nós que temos, eu diria assim, né, um adicional, que é a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, e que cremos que o corpo é o templo do Espírito Santo, vale a pena conhecer mais sobre esse assunto, irmãos. Vale a pena. A Igreja Adventista tem falado pouco sobre saúde com respeito a cuidado do corpo. Nós falamos sobre saúde no aspecto cursos como deixar de fumar, por exemplo. Assim, tem falado um pouco, nós temos que falar mais. Durante o ano, quantos sermões você ouve falar sobre saúde? No geral são poucos, sabe, sermões ou palestras, né? Então é interessante a gente nos despertar para esse lado também. Hoje pela manhã, eu quero seguir aqui até o momento do batismo agora. Nós começamos a estudar esse assunto sobre saúde e salvação, tá ok? Está nessa outra folha que eu passei para você, que tem essa gravura aqui, os que estiveram conosco pela manhã, tá? E eu fui com vocês até um ponto aqui, e nesse ponto eu destaquei para vocês duas perguntas, eu quero passar aqui rapidamente, tá ok? Nós estudamos essas duas perguntas. Na primeira pergunta que nós analisamos pela manhã, por que não há manifestação palpável de cura aonde? Na Igreja Adventista do sétimo dia. E pela manhã nós respondemos essa pergunta, certo? No entanto, a resposta está nos textos de Ellen White, e você tem essa folha que eu entreguei, nós escrevemos pela manhã, até, não na folha de agora à tarde, na folha que eu entreguei pela manhã, nós temos alguns textos, mas note você que interessante, aqui, Mateus 24, verso 24, Cristo disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar possíveis os próprios eleitos. No meio desses grandes sinais e prodígios, para enganar os próprios eleitos, o inimigo tem adicionado curas miraculosas. É triste falar isso, né? Mas ele tem adicionado curas miraculosas. Irmãos, hoje em dia a maioria das igrejas, eu falei de manhã, vou repetir agora rapidamente. A maioria das igrejas tem pregado apenas a obtenção de cura miraculosa. Para muitas pessoas, Jesus é um operador de milagres apenas. Mas eu falo sempre que Jesus, meus irmãos, é muito mais do que um operador de milagres. Ele é muito mais que isso. Jesus realizou milagres. Esse texto, por exemplo, aqui, eu li de manhã, está nessa folha. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. É assim que Cristo trabalhava. Nesse mesmo texto, Enote diz, estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira. O Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Então, se Cristo trabalhava dessa forma, ele menciona, agora a gente não pode trabalhar. Irmão, se a Igreja Adventista tivesse, que sabe assim, cultos da maneira como acontece em alguns lugares, seria mais uma igreja. Mais uma. E de mais um, meus irmãos, o mundo está cheio. No entanto, o nosso bondoso Deus, ele evita essa manifestação palpável de cura. Não quer dizer que nós, eu disse pela manhã, que nós não cremos na cura sobrenatural, vinda do Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Mas não dessa maneira como acontece em alguns lugares. Esse outro texto também, por exemplo, aqui vem mostrando, antes do fim do tempo, ele, Satanás, operará maravilhas ainda maiores. Ao ampliar o seu poder, ele há de realizar milagres verdadeiros. Isso aqui foi o que nós estudamos, esses dois textos, né? Nessa outra folha.
para entender por que na igreja adventista não há a manifestação de que tipo? Palpável, gente. Palpável. Eu repito o que eu falei. Nós cremos no poder de Jesus para realizar curas. Mas nós não trabalhamos como algumas igrejas trabalham. Ok? Até mesmo porque o inimigo tem realizado esses milagres também. Bom, agora a segunda pergunta. De manhã, eu analisei com vocês das 5 razões pelas quais nós recebemos a mensagem de saúde. Eu analisei 3 razões com vocês. Assim, de manhã. Rapidamente aqui, nós vimos que por que nós recebemos a mensagem de saúde? Uma das razões é esta aqui, né? Deus nos ama e Ele deseja que vamos mais e melhor. E pela manhã eu disse que na época de 1850, 1863, a população adventista existia uma incidência enorme de mortes. 50% dos jovens, 50% morriam antes dos 30 anos. E 25% das crianças morriam antes dos 8 anos. Assim era a população adventista do 7º dia, nesses idos. Eu disse de manhã, só quero citar alguns aqui, que naquela época se praticava sangria quando a pessoa tinha muita febre, não é assim? E alguns médicos diziam: você quer ficar bom dos seus pulmões, coma tabaco. E muitos adventistas recebiam instruções médicas, não tinha revelação de saúde, a igreja estava começando ainda e acontecia isto. Quando Deus começou a revelar a Ellen White a mensagem de saúde, meus irmãos, muita coisa passou a mudar. Hoje, por exemplo, está cientificamente comprovado que o estilo de vida adventista aumenta entre quantos anos? 7 a 10 anos o tempo de vida, sem falar no aspecto da qualidade. Já pensou? Irmãos, eu não sei quantos anos você pretende viver neste mundo, mas esta razão, eu vou repetir o que eu falei. Por que viver mais e melhor? Por exemplo, se nós vivêssemos 200 anos, oh, que legal, 200 anos. Irmãos, no mundo deste aqui, gente, podre, esse mundo podre que a gente vive, eu não sei se vale a pena viver 200 anos. O que você acha? Mas Deus quer que nós vivamos mais e melhor para pregar o Evangelho. Esse é o objetivo. Por que Deus quer que você cuide do corpo? Para que você tenha mais saúde, viva mais e pregue o Evangelho. Porque, meus irmãos, viver muito tempo no mundo do jeito que está, não vale a pena, gente. Não vale a pena. A gente vive preso dentro de casa, assim. E aqueles que ficar presos são soltos. Então, na realidade, muitas e muitas vezes, a gente vive num mundo de medo, de violência, de doenças. A Organização Mundial de Saúde diz que pelo menos cada habitante deste mundo, pelo menos tem 5 doenças que não sabem. Já pensou? Cada um de nós temos pelo menos 5 doenças que não sabemos. Então, o mundo está assim. Então, essa questão de viver mais não é simplesmente por viver mais, mas é para pregar o Evangelho. Esse é o objetivo que Deus quer que nós vamos mais e melhor. Por esse motivo, então, você vê Loma Linda, né? Eu vi naquela revista National Geographic ali, eu vi a foto de uma senhorinha com 96 anos abastecendo o carro dela. Não sei quem leu essa revista aí. 96 anos. Uma adventista. E eu acho interessante que ele estava ali abastecendo. Nos Estados Unidos você sabe que não tem frentista assim que abastece o carro. Você mesmo chega lá, paga e você abastece, né? Ela estava abastecendo o carro dela. Bonito isso aí, né? 96 anos. E tem gente que está com 50 e não consegue dirigir mais. Então, a verdade é que nós temos que realmente entender que Deus quer que nós sejamos um testemunho vivo de saúde, mas a gente fala, Jesus está voltando. Bom, aqui é só uma recapitulação, tá ok? A outra razão é essa aqui, né? Atrair pessoas para a mensagem do advento. Alguém aqui veio para a igreja e antes de vir para a igreja frequentou um curso como deixar de fumar? Tem alguém aqui nessa condição? Tem um senhor aqui, mas alguém? Nós temos encontrado alguns e muitos que têm vindo para a igreja assistindo curso como deixar de fumar. Agora, eu conheço outras pessoas que têm ido para a igreja, irmãos, depois de, quem sabe, a igreja abrir as suas portas para realizar palestras diversas na área de saúde. Vou falar bem baixinho para você, bem baixinho. A igreja adventista vive com as suas portas mais fechadas do que abertas. Sabia disso? Nós deveríamos abrir as nossas portas em outros dias para dar
atendimento de saúde à nossa comunidade. Irmãos, eu tenho visto algumas igrejas, igrejas adventistas, que quando alguns líderes têm se despertado para isso, eles colocam ali, terça-feira à tarde, uma nutricionista para dar palestra, colocam um médico para dar uma palestra, para atender com consultas médicas, sabe? Começa a abrir a igreja, percebeu, um patrimônio bonito, com as portas fechadas. Então, é importante entender, irmãos, que a mensagem de saúde atrai pessoas para a mensagem do advento. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. A mensagem de saúde não é apenas comida. A mensagem de saúde, exercícios, repouso, luz solar, assim por diante. Bom, eu parei nessa parte de manhã. Uma outra razão para a mensagem de saúde é amor fraternal, amar as pessoas. E eu disse para você, quando eu entendo isso, eu não vou praticar a mensagem de saúde para criticar quem não pratica. Não é verdade? Irmãos, eu tenho falado com líderes de saúde, eu tenho falado com eles, pelo amor de Deus, não fique apontando o dedo e criticando quem não pratica essa mensagem como você acha que deveria praticar. Porque muitas vezes eles praticam dentro das condições que eles têm. E alguns líderes de saúde, nós temos assim, em alguns encontros heróis, até brigado com alguns, no bom sentido. Mas temos falado duro com alguns. Porque, queridos, nós temos que amar as pessoas. E amar as pessoas, muitas vezes, dá o testemunho de como Deus me ajudou ao mudar meu hábito alimentar. Ou meu hábito, por exemplo, de condicionar meu corpo fisicamente. Sabe, eu conheço algumas pessoas que são até vegetarianas. Mas não dormem bem. Não tem regularidade no sono, não faz exercícios. Então tem que ter um equilíbrio. Por esse motivo, é importante, você que faz, não condena quem não faz. E você que não faz, não condena quem faz. Mas procuremos aprender uns com os outros. Por que você está praticando isso? Qual é o lado bom disso aí? Bom, foi que nós estudamos isso aqui, eu fiz um resumo aqui em 5 minutos, proféticos, né? Não foi 5 minutos. Agora, qual é a quarta razão? Queridos, aqui nós temos uma quarta razão, e eu considero a quarta e a quinta razão as mais importantes. 5 razões pelas quais Deus nos deu a mensagem de saúde. Qual que é a primeira razão? Qual é a primeira razão? Deus nos... Pode fazer a cola, pode ver a colinha aí. Qual é a primeira razão? Deus nos ama e deseja que vamos mais, melhor. Qual que é a segunda razão? Atrair outros para a mensagem do advento através da mensagem de saúde. Qual que é a terceira razão? Amar as pessoas. Irmãos, para mim a quarta razão é isso. E a quarta razão é maior capacidade mental. É o que a Milene acabou de falar. Irmãos, é vontade de Deus que tenhamos uma mente sadia. Agora, por favor, leia comigo o restante em voz alta aí. Fala em voz alta, vamos ler juntos. Começa, no começo então. É vontade de Deus que tenhamos uma mente sadia para compreender a verdade da salvação e perceber. Irmãos, é vontade de Deus que você e eu tenhamos uma mente sadia. Mas não é para tirar nota 10 na prova. E nem para passar em todos os vestibulares. Terça-feira não precisa não. Entendeu? Terça-feira então não precisa tirar 10. Bom, pastor, eu acho que sabe isso aí. Isso aí não sei, ele sabe. Já passou outro mais que sabe. Mas queridos, mas não é só para isso, irmãos. É bom você falar só um jovem adventista, né? Foi bem sucedido no vestibular. Aquele lá foi o melhor aluno da sala de aula. É gostoso, né? Você ouvir isso aí. Mas não é só para isso. Aqui diz, irmãos, para compreender a verdade da salvação. E perceber o quê? Os enganos do inimigo. Ela usa uma expressão, mente embotada. Essa expressão, ela é aplicada para ferramentas. Você sabe que qualquer machado, por exemplo, embotado, ele não tem valor nenhum. Ele não tem corte. Não tem corte. Ela é uma expressão que muitas mentes estão o quê? Embotadas. Ou seja, existe uma íntima relação entre o corpo e a mente. Lembra aquela frase? Corpo são completo. Corpo são? Corpo são? Corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. É assim. Irmãos, isso aqui é uma frase antiga. Agora, por esse motivo, quando eu cuido do corpo, Deus fala para você: eu quero que você seja próspero e tenha saúde. Mas quando a gente cuida do corpo, a mente falou isso, a mente, meus irmãos, ela percebe os enganos do inimigo.
Irmãos, você bem para vocês, queridos, bem para vocês. Muitas vezes, existe tanto, assim, um descuido com o corpo, e a mente fica tão embotada, que muitas pessoas da igreja não conseguem nem ouvir mais a palavra de Deus. Sabe assim? Você está falando a palavra de Deus, e a pessoa está assim, com o pensamento lá no mundo da lua. E outros mundos, né? Outros mundos também. Você sabe, às vezes a mente assim não consegue mais perceber. Por isso que ela diz, é para compreender a verdade da salvação. E perceber os enganos do inimigo. O que é a tentação? A tentação não acontece simplesmente pelo fato, né? Eu estou andando, sou tentado e já caí. Não. O inimigo, ele vai mostrando as suas tentações e começa a tentar mexer com a nossa mente. Porque se ele conseguir mexer com a nossa mente, irmãos, ele consegue nos levar a cair. Então, por esse motivo, uma das razões é maior capacidade mental, meus irmãos. Lembre-se disso. Eu repito, não é só comida. Por exemplo, nós falamos muito sobre endorfinas, né? Que essas células do bom humor, do bem-estar. E elas são produzidas de outras maneiras, mas o exercício físico produz. São Paulo, capital, fez uma campanha, eu não sei se tem essa campanha ainda, mas era assim, Agita São Paulo. Vocês lembram dessa campanha? Qual era a ideia? Cada dia você se mexer pelo menos quantos minutos? 30 minutos. Mas não é se mexer, sair correndo, pegar o ônibus para ir trabalhar, né? Ou seja, é você fazer uma atividade física de 30 minutos. Alguns falam, eu já faço atividade física, trabalho carregando caixa todo dia nas costas. Eu até penso que essa aí, fisicamente, tenha, quem sabe, mais saúde que tudo. Só que a questão é a regularidade, irmãos, no trabalho e sem ficar preocupada com o sentido de trabalho. Eu vou dar uma caminhada, por exemplo. Faz uns 3 anos, onde eu moro ali, é de frente com uma calçada que é uma pista de caminhada. Eu gosto de caminhar, gosto de correr de vez em quando. Pelo menos umas 4 vezes por semana eu gosto da minha corridinha de 7 km. E eu estava na minha corridinha, isso há 3 anos atrás. Eu vi uma menininha, uma mocinha que vai ter uns 16 anos. Você imagina uma menina gordinha de óculos. Sabe assim, bem cheinha assim, bonitinha, mas bem cheinha, sabe? E estava caminhando, com passos bem lentos, bem devagar. E eu percebi que ela começou a caminhar aqueles dias. E ela tinha alguns objetivos na vida. Irmãos, isso faz uns 3 anos, né? Esses dias eu estava caminhando, eu estava ali com a minha esposa, eu falei assim, tá vendo caminhando ali? Eu falei com a minha esposa, ela falou assim, essa menina, há 3 anos atrás, era uma bolinha de óculos. Sabe assim, sabe, hoje você vê, uma moça de 16 anos, em média ali, é muito mais que isso, você vê assim, uma mulher assim, que queria alcançar um objetivo na saúde dela. E ela tem que pagar um preço por isso. Você vê uma menina assim, esbelta, sabe? Usar óculos ainda, né? Assim, bem esbelta, bem bonita, tal. Porque para ela está incomodando aquela gordurinha. Incomodar, para ela está incomodando. Não incomoda todo mundo, mas para ela está incomodando. Isso eu percebi, porque, queridos, toda vez que eu ia dar minha corridinha, ela estava caminhando lá. E às vezes quando eu chegava em casa, à tardezinha, eu percebi que ela estava caminhando, mas só caminhando. Só caminhando. Com certeza, meus irmãos, o exercício físico, gente, é algo primordial na nossa vida saudável, para ter a vida saudável. Ou seja, saúde, meus irmãos, para ter maior capacidade mental, tem que ter um equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio. Bom, seguindo aqui, eu queria que você lesse comigo esse texto, tá bem? Antes, deixa eu ler para você. Ela fala sobre o uso de estimulantes. Eu não vou perguntar o que é estimulante, porque todo mundo sabe o que é estimulante. Ela fala sobre o uso de estimulantes. Relacionam a influência danosa à saúde. Se você ler essa página aqui, 48 do livro Conselhos sobre Rede Alimentar, ela fala sobre estimulantes. E ela relaciona os estimulantes à influência danosa à saúde. Por exemplo, a Igreja Adventista do Dia sempre aconselhou a não tomar derivados de cafeína. Sempre aconselhou, irmãos. Sempre aconselhou. Porque é um tipo de estimulante. Eu fui office boy quando eu tinha 13 anos. Me batizei e comecei a trabalhar como office boy. Saía do Itaim Paulista, trabalhei de office boy lá na Paulista. 13 anos. E eu não me esqueço, irmãos, que quando eu batizei, aos meus 13 anos,
A Giovana vai batizar com 9 aninhos, assim, Giovana? Eu batizei com 13 anos. Eu não me esqueço que eu comecei a praticar muitas coisas boas que a igreja ensinava, mas eu não deixei o café. Não foi como vocês, que não tomam café, não tomam coca, nada. Eu tomava café e coca. Fiquei tomando café e coca por 2 anos. E na empresa onde eu trabalhava, como eu era office boy, eu ficava muito na rua, mas quando eu estava no escritório, a empresa tinha uma oficina de reformar máquinas de escrever. Aquelas máquinas Hamilton. Quem é do tempo antigo, se lembra dessas máquinas? Faz tempo, né? Faz tempo. Entendeu? O tempo da pré-história, né? É interessante que eu ficava na oficina aprendendo a reformar máquina de escrever. Eu até aprendi na época, mas depois que eu tenho os computadores, eu falei essa empresa. O que acontece é que a dona Elza, que cuidava da copeira, ela trazia um cafezinho às 9 horas da manhã. Pãozinho francês com manteiga, era um cafezinho para nós ali. Irmãos, eu já estava batizado e eu era viciado no café, gente. Café é um negócio que eu não conseguia abandonar. E todo dia eu tomava um cafezinho, todo dia. Aquele cheirinho de café. Todo dia. Quando eu passava ali, eu era o primeiro. Não é fácil. A dona Elza chegou com aquele cafezinho. Irmãos, eu quase desmaiei na hora, mas eu não fui tomar café. Eu quase desmaiei. Fiquei assim, meio alucinado, olhava o café, dava voando assim. Mas, irmãos, eu não vou tomar café. Não no almoço, meus irmãos. Eu vi para a escola tomar a Coca-Cola naquela época, era aquela garrafinha. Sabe, hoje é latinha, né? Latinha, hoje é um litrão, né? 2 litros também, né? Mas tem essas latinhas. Naquela época era garrafinha. E eu vi para a escola tomando, gente, pensava, Senhor, eu não vou tomar. Irmãos, você sabe que a síndrome de abstinência é um negócio terrível, né? Mas as pesquisas dizem o seguinte: se você é viciado em alguma coisa, até o 3º dia é o pico. Se você aguentar e não cair, depois essa vontade começa a cair. E é verdade, é verdade. Irmãos, eu tinha 15 anos, tenho 46 anos hoje. Eu nunca tomei mais nem café nem coca e estou bem até hoje. Eu falo isso para a honra de Deus. Por quê, queridos? Estimulante, meus irmãos. Ellen White relaciona a influência danosa à saúde. Agora, leia comigo o que ela diz. Vamos ler juntos? Obscurecedora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível fazer o que, irmãos? Já pensou, queridos? Ele diz mais ainda, irmãos. Os nervos, por favor, leia comigo, vamos ler em voz alta juntos. Os nervos que se ligam com o organismo todo são o meio pelo qual o céu se comunica com o ser humano e afeta a sua vida íntima. Já pensou, queridos? Irmãos, por favor, eu até penso que você crê nos escritos de Ellen White. Eu creio piamente. Eu não tenho dificuldade com isso. E o que ela falou para mim foi inspirada por Deus. O que acontece? Se ela mencionou que obscurece o cérebro e torna impossível apreciar as coisas eternas, e aqui ela diz que os nervos do cérebro se ligam com todo o organismo e é o meio pelo qual o céu se comunica conosco e afeta a nossa vida íntima, pode crer que é verdade. Pode crer que é verdade. Tá ok? Bom, e aqui vem a última razão. Eu vou encerrar com essa última razão aqui. Meus irmãos, qual é a primeira razão da mensagem de saúde? Pode ver a Paulinha. Primeira razão. Deus nos ama e deseja que vivamos mais melhor. Qual é a segunda razão? Atrair outro. A mensagem da divina. Qual é a terceira razão? Amar as pessoas. E a quarta razão? Maior capacidade mental. Quinta razão e última razão. Preparo para a eternidade. Irmãos, só para você entender aqui são os textos de Ellen White também. Ela menciona o seguinte: todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. São leis da natureza, são leis de Deus. E Deus colocou para o nosso bem. Você crê nisso? Para o nosso bem. A obediência a elas promoverá o que, irmãos? Nossa felicidade nesta vida e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. Interessante, né? A obediência a essas leis da natureza, que foram criadas por Deus, são leis de Deus, ela promove a felicidade nesta vida. E ao mesmo tempo, queridos, nos ajuda a nos preparar para a vida futura. Eu disse de manhã, e eu até escrevi aqui também, queridos, só para a gente lembrar, quando você pratica a mensagem de saúde, meus irmãos, com certeza, eu e você não seremos mais santos do que ninguém.
mais santos do que ninguém. Você pensa que porque eu não tomo café, não tomo coca, eu sou mais santo que você? Não. Não. A questão, queridos, nós não somos mais santos que ninguém, porque a comida, bebida, soja, carne, não santifica ninguém. A Bíblia diz, a comida não pode santificar ninguém. Mas quando nós praticamos a mensagem de saúde conforme Deus ensinou, nós podemos nos tornar mais felizes. Mais felizes. Por quê? Corpo são, mente sã. Então você pode se tornar mais feliz. E felicidade nessa vida é ferramenta também que auxilia no preparo para a vida eterna. E também, quando você pratica a mensagem de saúde, além de você se tornar mais feliz, você também se torna mais saudável. E quando você se torna mais saudável, queridos, só para lembrar você, deixar de comer, beber ou praticar isto ou aquilo não nos tornem nada mais justos do que aqueles que comem, bebem, praticam isto ou aquilo. E sim, mais saudáveis, menos doentes e mais felizes. No entanto, queridos, a questão está aqui no fator felicidade e saúde, no fator mente mais descansada. E aqui, meus irmãos, lembra você alguns pontos aqui. A comida, eu repito, não pode santificar uma pessoa. Lembra comigo aqui, vamos ler juntos? O que santifica é o que, irmãos? É a presença do Espírito Santo. É a presença em nós. O Espírito Santo nos impressiona através do que, irmãos? Da mente. Então, a comida não santifica ninguém. Exercício não santifica ninguém. Mas o que nos santifica é a presença do Espírito Santo em nós. Agora, eu e você vamos ouvir, entender a voz do Espírito Santo, meus irmãos, quando a nossa mente, queridos, estiver mais sadia, mais saudável. Por esse motivo, existe uma relação. Eu disse de manhã, eu repito, nós não somos salvos, meus irmãos, eu vou repetir agora. Nós não somos salvos por praticar a mensagem de saúde. Nós devemos praticar a mensagem de saúde porque em Cristo Jesus já fomos salvos. É assim? Você guarda o sábado para ser salvo? Não. Por que você guarda o sábado? Eu já fui salvo. Porque em Cristo Jesus você já foi salvo. Assim também é a mensagem de saúde. Nós temos que praticar, não para ser salvos, mas porque em Cristo Jesus já fomos salvos. Então viva com pessoas salvas, testemunhe salvo para as pessoas também. E aqui, meus irmãos, só para nós lembrarmos, somente desfrutaremos a mensagem de saúde como uma dádiva quando soubermos que estamos salvos pela graça de Cristo. Sabe por que algumas pessoas desprezam a mensagem de saúde? Porque não estão salvas, não sentem salvação, infelizmente. Meus irmãos, eu comentei na casa do Remo hoje, né? Tem dois tipos de pessoas em relação à saúde. Aqueles que estão preocupados, estão procurando aos pouquinhos, né? Dia a dia, cada pouquinho, olha, eu vou melhorar aqui pela graça de Deus. E aqueles que estão largados mesmo. Esse negócio de saúde é coisa de animais, que bobeira é essa aí? O corpo é meu, eu faço o que bem quiser. Eu já vi irmãos falar isso para mim. São dois grupos. Então, queridos, somente vamos desfrutar a mensagem de saúde de uma dádiva quando soubermos que estamos salvos pela graça de Cristo. Agora aqui, é nosso dever cuidar de nós mesmos. E fazer o que, irmãos? Fazer o que, queridos? Fazer o que? Essa palavrinha aqui, irmãos. Lutar para pôr o nosso espírito, nossa vontade e nossos gostos em conformidade com as recomendações do nosso Criador. O livro Temperança, página 48. Irmãos, é nosso dever cuidar de nós mesmos e lutar. Sabe o que a gente fala lutar, gente? Porque, queridos, nessa questão de saúde, sem luta, meus irmãos, aquela frase é real, não há vitória. Pensa que é fácil você mudar alguns hábitos? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Pensa que é fácil para mim mudar alguns hábitos? Irmãos, eu falo para você que eu gosto de dar minha corridinha de vez em quando. Mas você pensa que eu acordo feliz da nossa, eu quero alegria, eu vou correr hoje 7 quilômetros. Irmãos, não, tem dia que eu acordo com preguiça. Preguiça, irmão. Mas, Senhor, eu vou dar minha corridinha hoje porque eu sei que faz bem para a minha saúde. E assim, quando você que foi criado com carne de porco, por exemplo, diz que em Minas o povo gostava muito de carne de porco, né? Na região de Minas, né? Mas pense bem, você gostava de uma carne de porco, uma pururuca, aquela coisa toda. Quando você vê aquela coisa, você fala assim, você de repente você já reage contra. Não, muitas vezes, irmãos, tem pessoas que salivam a boca, meus irmãos. Mas tem que fazer o quê? Lutar
Para colocar o quê? Os nossos hábitos, os nossos gostos em conformidade com quem? Com a vontade de Deus. Tem que lutar, irmãos. Mas lutar sozinho? Não, é pela graça e o poder de Jesus Cristo. Esse é o ponto, esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Tá ok? Contudo, unicamente a graça de Cristo pode nos habilitar. Pelo seu poder, viveremos em harmonia com suas recomendações e justos princípios. Queridos, essa mocinha aqui, e eu quero chamar aqui os nossos aventureiros, os líderes, vem aqui, por favor. Giovana, vem aqui, vem, por favor, vem pertinho de mim aqui. Vem aqui pertinho. A Giovana, meus irmãos. Eu quero chamar o diretor também aqui, o professor Roberto. Passa, vem aqui, passa, professor. E o pastor também. Pastor Rodrigo Serenkovic. Essa mocinha aqui, a Giovana, ela hoje está com 9 anos. Quantos anos você acha que Jesus quer que ela viva? Quantos anos? Eternamente. 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 Mas, meus irmãos, para que a Giovana ela viva eternamente, é necessário que, em primeiro lugar, meus irmãos, ela faça algo que ela está fazendo hoje. E esse é o ponto principal. Amar ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, entregando a vida para Jesus. As demais coisas vêm como consequência dessa decisão. Com certeza, Giovana, você vai crescer muito ainda, né? Muito ainda. Mas hoje é gratificante para nós ver uma criança com 9 anos entregando a vida para o Senhor Jesus. É gratificante. É gratificante. Aqui nós temos a Jaqueline e o Remo, que são diretores dos aventureiros, do grupo dos aventureiros, porque ela é uma aventureira. E também nós temos aqui o diretor, o professor Roberto, o pastor também, Rodrigo, porque ela também estuda no Colégio Adventista. Então você percebe que existe, meus irmãos, assim, um grupo que trabalha para a salvação de uma criança. No entanto, da mesma forma que eu falei na mensagem de saúde, muitas e muitas vezes é necessário que os pais continuem a participar na vida espiritual da Giovana. Aqui tem os pais que estão aqui conosco. É o César? Isso, César. César Gilmar. Ok, pegando a colinha aqui, né? César e Gilmar. Vem aqui, passa a bola. Vem aqui, Gilmar. Vem aqui, César também. Dá mais para alguém tirar foto aí, tá? Aqui estão os pais, tá bem? E com certeza, meus irmãos, você percebe quantas pessoas participam do bem, Gilmar? Quantas pessoas participam na salvação de uma criança? Já percebeu? Aqui estão os pais, aqui estão os aventureiros e aqui está a escola. Não é assim? E os pais também representam a igreja, representam a própria igreja. E nós louvamos a Deus pela decisão aqui da Giovana. A nossa oração, queridos pais, né? Aqui aventureiros e escola também, é que a Giovana realmente ela possa ser um testemunho vivo a este mundo de que Jesus a ama e de que ela obedece ao Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo na vida dela. Essa é a nossa oração. Com certeza a obediência é fruto da salvação, né? Giovana, vou fazer uma pergunta para você. Bem difícil, hein? Tá bom? Você crê que Jesus é o teu Salvador? Sim. E você está disposta hoje a ser batizada e a ser uma luz para os seus colegas, para os seus amigos, enquanto você viver, enquanto Jesus te conceder vida também? Você está disposta a ser essa luz? Sim. Última pergunta. Eu separei 1000 perguntas, mas só 3. Tá bem? E Giovana, e hoje você deseja ser como membro da igreja adventista do 7º dia e ajudar essa igreja com tudo aquilo que você pode ajudar? Sim. Amém. Queridos, após essas respostas
afirmativas e positivas, vou fazer a pergunta para vocês. Sabe que a Giovana, ela vai frequentar Ponte Grande, não é assim, sabe? Ponte Grande. E Ponte Grande faz parte do distrito onde essa igreja do Gopovo está inserida. Então eu quero perguntar para todos vocês. Mais um para ajudar. Ok, está aqui o pastor aqui representando a igreja, né, pastor? Representando a igreja. Quantos de vocês estão felizes pela decisão da pequena Giovana e gostariam de manifestar esta alegria recebendo-a como membro desta igreja? Posso ver suas mãos? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Viu, Giovana? Vou falar uma coisa para você aqui. Só nós dois, fica bem baixinho. Quando os irmãos levantam as mãos perante Deus, eles estão se responsabilizando por você, viu? Se eles vão cuidar de você, fala comigo, tá bom? Queridos, você levanta as mãos, dizendo para Deus, Senhor Deus, nós vamos cuidar da Giovana, nós vamos cuidar dela. Nós não podemos batizar uma criança e depois nos esquecermos que ela é criança. Algumas pessoas batizam os nossos menores e quando vê o menor dá uma corridinha, né? Às vezes, já fala, você batizou, viu aí, está correndo na igreja. Não, ela ainda vai ser criança. Ela não está recebendo nenhum diploma de maioridade aqui, irmãos. Ela ainda será uma criança. Mas com certeza, irmãos, você levanta a mão e está dizendo, Senhor Jesus, nós queremos cuidar da Giovana também. Ajudar a Gilmar e o César a cuidar dela espiritualmente falando. Queremos apoiá-la, queremos orar por ela, para que ela seja uma luz em meio às trevas que esse mundo vive. Eu quero me ajoelhar com este grupo que está aqui, orar. Após a oração, nós vamos cantar o hino 511, ó que belos hinos, clama aos céus, e o pastor Dario ministrará o batismo da Giovana. Então, os irmãos podem permanecer sentados, nós aqui na frente vamos ajoelhar. Santo Deus, eterno Pai, aqui, Senhor Deus, se ajoelha a tua igreja, que está sendo representada, Senhor Deus, nessa família do César, no Clube dos Aventureiros, no nosso colégio, Senhor Deus, que tem sede aqui, juntamente com esta igreja, e com o pastor Dario, Senhor Deus, que é o pastor deste distrito, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, agradecer, porque a tua igreja como um todo, Pai, tem preparado os nossos filhos para compreenderem que Jesus deve fazer parte da vida deles também. A Giovana hoje está completando mais um ano de vida. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque há 9 anos atrás ela nasceu sendo uma bênção e alegria para o César e a Gilmara. E hoje, Senhor Deus, ela estará renascendo, Pai. Renascendo, Senhor Deus, para continuar sendo uma alegria, Senhor Deus. Aonde quer que ela esteja, Senhor Deus, uma bênção, aonde quer que ela esteja. Seja no colégio adventista, seja junto com os aventureiros, seja ali na igreja de Ponte Grande, com seus parentes, com seus amigos. Hoje, Senhor Deus, ela renasce para continuar sendo um testemunho vivo do teu grande amor. A nossa oração, Senhor Deus, como igreja, é para que o Senhor nos abençoe também, Senhor Deus, para que nós tenhamos sempre a Giovana como a nossa irmãzinha mais nova, ajudando-a a crescer dia a dia, Senhor Deus, na santificação, no poder do Santo Espírito. E também, Senhor Deus, sendo uma bênção para o César e a Giovana como os pais, para que quando Cristo voltar, a Giovana esteja ao lado aqui dos seus pais, ao nosso lado, ao lado da sua e da igreja, Senhor Deus, dos seus amigos, para subir aos céus com Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela decisão dessa jovenzinha, e nós queremos desde já, Senhor Deus, colocar em tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Número 511, nós iremos